Não tem jeito. E agora reunião com todos os bancos do Brasil. E eles disseram, cara, não vai dar. Não vai dar porque as sanções são pesadíssimas. E isso ainda não é a seção 301. A seção 301 ainda vai ser pior. Tem um ponto dessa ação dessas empresas que ninguém falou, só nós aqui comentamos porque a gente conversou com o pessoal antes das eleições dos Estados Unidos. O Max, você estava presente, a gente estava ligando para algumas fontes muito quentes, né? A gente não pode nem mencionar aqui nada sobre isso, que senão... Mas o que a gente ficou sabendo? Que o US Marshal e o FBI e a CIA estavam de olho nas plataformas de pagamento porque há, né? Ou eles descobriram um rombo financeiro nos Estados Unidos, onde venda de órgãos, grupos terroristas, lavagem de dinheiro, comunistas russos e chineses estavam usando meios de pagamento como lavagem de dinheiro para poder legalizar a grana, né, de venda de órgão, venda de, enfim, de tudo, né? E eu ouso dizer, porque quase nada se sabe da carta que as empresas mandaram. Você percebeu isso? Você vai na Reuters, você vai em todas as fontes dessa notícia e você não tem detalhes sobre a carta. Eles falam lá dos impostos, problema da instabilidade jurídica, porque, veja só, o que está por trás de uma empresa que vira e fala assim, esse negócio de responsabilizar a Big Tech, né, a empresa, por um produto que é vendido por um vendedor, isso aqui não está certo não, peraí, tira a gente dessa. Por quê? Porque há essa investigação em andamento. Vou explicar para o pessoal que está assistindo aqui. O que os caras fazem? Imagine que um grupo terrorista precisa tirar dinheiro de um lugar e levar para outro. Por exemplo, você precisa levar o dinheiro de alguma maneira lícito para o Irã, para o Hamas, ou então para o Líbano. Você tem que levar para o Hezbollah, ou para a Al-Qaeda, ou no grupo de narcotráfico. Você não tem como enviar esse dinheiro do nada. Esse dinheiro não pode cair na sua conta, então ele precisa ser lavado. O que é lavagem de dinheiro? A origem é ilícita, você esquenta aquele dinheiro, faz com que aquele dinheiro vire ilícito, e aí você pode começar a jogar esse dinheiro para qualquer lugar. E aí você dá a justificativa, vende um livro, vende um boné, vende muitos bonés, ou vende um curso, ou vende alguma coisa. Os caras estavam usando esse mecanismo, e eles falam não disso na carta para o Trump. Eles mencionam que há um problema com meios de pagamento. Ou seja, o Brasil hoje, eu ouso dizer que é um paraíso de lavagem de dinheiro de grupos terroristas, narcotraficantes e mercado negro. Então, quando essas Big Techs entraram na briga da seção 301, há uma thread antiga minha, antiga que eu digo assim, deve ter uns 2 meses, né, Max? Que eu coloquei isso, falei assim, a seção 301 será problemática para o Brasil, e muita gente ainda nem sabe o que isso significa, que essa investigação desse setor americano, que hoje é o único escritório que seria como se fosse a diplomacia americana no Brasil, porque o Brasil está sem embaixador, esse é o único escritório, e essa carta foi enviada para eles, para que ela tivesse como destino tanto o DOJ, de alguma maneira, né, de tabela ali, mas diretamente para o Departamento do Tesouro. Muita gente está envolvida nisso, mas muita mesmo. É muito dinheiro envolvido, nós estamos falando de bilhões de dólares, não são milhões, são bilhões de dólares, e vai pegar muita gente. O Pedrão achou aí, ó. Essa é a thread. O Brasil é o novo paraíso de terroristas e narcos digitais. Os Estados Unidos querem saber. Tem como pegar a data, Pedro? Pedro achou aí, ó. Tudo começa com uma investigação silenciosa, mas poderosa. A seção 301. 29 de julho de 2025. 29 de julho. Então eu fiz essa thread aí explicando, né? Quem quiser depois leia lá. Obrigado, Pedro, por ter resgatado aí. Então tem um mês, então. Vai fazer um mês. É 29, né? É 29? É 29. Então vai fazer um mês que eu expliquei isso. Eu expliquei em detalhes que a seção 301 é que vai realmente atrapalhar o trabalho de muito terrorista e muito narcotraficante no Brasil.
Porque era óbvio que isso uma hora ia chegar. A ordem, aí aqui, vocês não vão encontrar isso em jornal nenhum, só aqui na timeline. A ordem foi do US Marshal, que o US Marshal é o alto comando americano. Então a ordem foi do US Marshal para o FBI, para a CIA e para o governo americano. Isso foi antes do Trump assumir, tá? Só para o pessoal ter ideia. Isso não é algo do Trump. Isso foi antes do Trump assumir. Essa ordem foi dada. Eu fiquei sabendo disso em outubro do ano passado. Nós, né, Max? Nós estávamos conversando com o pessoal sobre isso. Então essa ordem foi dada antes do Trump assumir, porque eles descobriram que o mercado digital estava sendo utilizado para isso. Óbvio que será evidente que no Brasil mesmo há várias operações da Polícia Federal em relação a isso. Só que ainda estava uma coisa assim, desconexa. Ninguém conseguia conectar o ponto A com o ponto B. Agora eles conseguiram conectar o ponto A com o ponto B e a seção 301 é exatamente sobre isso. O âmago dessa operação da seção 301 não é só dar liberdade jurídica ou segurança jurídica e liberdade para as big techs, né, para essas grandes empresas de tecnologia, para elas operarem no Brasil. Não, o problema é que os Estados Unidos há um tempo já está correndo atrás desses narcotraficantes terroristas e para isso eles precisavam completar esse cenário da investigação. Sabe quando você precisa pegar a bota suja entrando na casa para descobrir, essa bota suja ela sai da casa e vai para essa picape aqui. E essa picape, o dono dessa picape é o narcotraficante terrorista. Então quem matou aquela pessoa lá dentro foi o cara. Você precisava só de uma provazinha, é a seção 301. Explicando de uma maneira bem simples para o pessoal poder entender. Eles estão pegando o rastro da bota suja de lama que assassinou a pessoa X e ali eles vão descobrir quem é o autor do crime. E é a seção 301. Por isso que muita gente na imprensa não deu ouvidos à seção 301. Eles acharam que a Magnitsky já seria o ápice das punições. E aí, por que a seção 301 ela é tão importante? Eu não sei se o Lacombe vai colocar isso na pauta mais tarde, mas os bancos puxando freio de mão total. Não, mas tem que ser, né? Aquela do Lauro Jardim, pode já puxar agora? Pode puxar. A do Lauro Jardim. O texto do Lauro Jardim, eu coloquei aqui na pauta, se o Pedro puder puxar aí. O Lauro Jardim indicando. Botou uma nota desse tamanho, assim, um parágrafo. Foi antes de começar o programa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Reconhecimento facial chato. Aí, agora vou digitar aqui que vai ser mais fácil. Eu coloquei já logo lá no início a nota do Lauro Jardim, onde ele diz abertamente o seguinte. Isso aqui é a nota do Lauro Jardim, tá, pessoal? Ele diz assim: aturdidos com a lei Magnitsky, alguns ministros do Supremo tentaram convencer os grandes bancos a entrarem no circuito para negociar com o governo dos Estados Unidos e não apertarem o torniquete na aplicação das sanções. Aí o Lauro Jardim falou assim, ponto, ninguém topou, ponto, até porque seria em vão. O Lauro Jardim foi obrigado a noticiar que o STF se reuniu com todos os maiores bancos do Brasil para falar assim, pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos. Quem falava pelo amor dos meus filhinhos? Era o Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhinhos. Então, eles, pelo amor dos meus filhinhos, não venham com sanções pesadas. E, tá aí a matéria do Globo, né? E o que aconteceu? Não tem jeito. Eu vi muita gente falando assim, até aquele garoto lá, coitadinho, ele é bem burrinho, dá uma dó dele aqui, café com ferro, sabe? Coitado, meu Deus, ele parece ter boas intenções, mas... Eu não sei se ele tem boas intenções, não. Não sei, mas que ele é burro pra caralho, ele é. Aí ele falou assim, tá vendo aí, ó, lei Magnitsky que não fez nada. Eu falei assim, meu filho, calma, né? Ele tá numa campanha pro Tarcísio ser presidente, né? Esse menino. E aí, até o Kim colocou ele no lugar dele. Falou assim, cara, você tá viajando. O Kim Paim, né? Não é o Kim Catacoquinho, não. E aí o cara veio com essa narrativa. Tá vendo? Não adiantou de nada, os bancos estão aí, ó. E toda hora o pessoal lá lembrando, né? O Kim mesmo lembrando o Ferri, falando, cara, tá aqui, ó.
Os bancos acabaram de cancelar o cartão do cara. Não, mas ele vai usar o Elo. Não vai adiantar. O Elo também não pode utilizar. E agora reunião com todos os bancos do Brasil. E eles disseram, cara, não vai dar. Não vai dar porque as sanções são pesadíssimas. Pesadíssimas. E isso ainda não é a seção 301. É isso que eu estou tentando explicar. A seção 301 ainda vai ser pior. Porque na seção 301, o FBI vai poder expor para todo mundo quem são as pessoas ligadas ao PCC, ao Comando Vermelho, ao Hamas, ao Hezbollah, à Al-Qaeda, que estão utilizando as Big Techs, ou seja, os meios digitais, para lavagem de dinheiro de terrorismo. Terrorismo! Ah, mas isso aí já foi noticiado. O PCC estava usando um banco lá, Israel, né? Mossad descobriu que o PCC estava usando um banco digital fake para poder lavar dinheiro. Eram bilhões, se eu não me engano, 8 bilhões, não era isso? A multa? Não, o que o banco estava movimentando. Ah, não, porque em relação às sanções, se não forem respeitadas, as sanções secundárias aos bancos que não respeitam, elas são bilionárias, como já citei aqui o do BNP Paribas. Mas esse banco fajuto não é nessa faixa aí. Então, aí por que eles... tudo Figueira. Por que eles estão desesperados? É importante mostrar, por isso que os bancos no Brasil estão desesperados quando nós noticiamos aqui que as pessoas estão atentas a isso. Os bancos estão desesperados. Eles não vão poder sair da lei Magnitsky. Tanto é que o Lula contratou um escritório aqui nos Estados Unidos. Saiu no Estadão. O Lula contratou um escritório aqui nos Estados Unidos para poder reverter isso por meio de censura. Daqui a pouco vão querer censurar a gente aqui também. Quando o Bolsonaro ele só se reuniu com a imprensa alternativa no café da manhã, o Globo disse que já era o gabinete do ódio. Café da manhã com jornalista independente. Era só uma oportunidade que ele deu para a imprensa que tem menos dinheiro, né? Essa é a verdade. O Brasil Paralelo estava começando naquela época. Terça Livre já existia, já tinha um tempo. Alguns outros foram lá. A Bárbara estava iniciando também. E a imprensa inteira tratou aquilo como um absurdo. E agora o STF faz essa parceria, né, com muitas aspas, com influenciadores. É uma tática. Já expliquei isso aqui várias vezes para vocês. Uma pessoa de 10 anos de idade, na época que o Bolsonaro iniciou, por exemplo, quem lembra de alguma coisa com 10 anos de idade? Quase ninguém, né? Quase ninguém lembra o que você estava fazendo com 10 anos de idade. Só que já se passaram 6 anos e essa pessoa pode votar. Então é uma tática de chegar nos jovens para poder manipular a mentalidade dessas pessoas e criar uma nova geração com a mentalidade completamente diferente. Quem tinha 10 anos quando o Bolsonaro foi eleito não sabe nem o que é mensalão. Nem petrolão. Sabe nada. Olha que loucura isso. E tá aí, opinando, votando, fazendo de tudo. A estratégia deles é essa. Mas o Max botou aqui um trecho da entrevista do Paulo Figueiredo e eu vou só mostrar para vocês algo. Ele estava lá discutindo com a Andresa Matais, que era uma das entrevistadoras, e ele respondeu a ela: o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua. Ele disse isso, de novo, a Andresa Matais. A Andresa Matais, essa jornalista que não percebe que o Brasil é uma ditadura, lembrem-se, é aquela que era chefe da sucursal do Estadão em Brasília e foi demitida do jornal porque ela fez aquela série de reportagens sobre a dama do tráfico amazonense, que foi recebida no Ministério da Justiça. Vocês lembram disso? Sim. Foi ela a responsável por aquelas reportagens. Ela foi demitida por pressão. Deram uma desculpa que ela tinha uns processos por assédio, que não sei o que não sei o que lá. Logo depois da publicação das reportagens, ela foi demitida. Quer dizer, a pessoa percebe que tem um governo que pressionou o veículo no qual ela trabalha para que ela perdesse o emprego, porque ela denunciou que uma traficante condenada, inclusive está presa, na época ela estava condenada, mas tinha direito a recurso, acabou sendo presa, casada com o tio Patinha, chefe do Comando Vermelho no Amazonas. Essa pessoa foi recebida
no Ministério da Justiça, na época com o Flávio Dino ainda lá, por secretários executivos, 2 secretários executivos, inclusive viajou com despesas pagas para Brasília, porque ela se dizia de uma ONG, não sei o quê. E a Andresa Matais, essa que nega, né, a existência de uma ditadura no Brasil, perdeu o emprego dessa forma e está lá dizendo ao Paulo que não tem ditadura no Brasil. Sim. Tomou uma boa resposta também. Tomou uma boa resposta. Famosa quem, né? Andresa o quê? Andresa Matais. Não sei nem quem é, cara.